Olá, sejam bem-vindos ao programa M. Hoje eu recebo aqui no estúdio a visita do Defensor-Geral do Estado, Dr. Aldir Melo de Araújo Filho. A gente conversa sobre o trabalho da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. E veja também um bate-papo com a estilista maranhense Vanusa Araújo. Fica com a gente e acompanha, o programa M está entrando no ar. Boa tarde, eu sou Paula Veloso e este é o programa M. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro diário, ao 12h30 aqui na TV Guará. Participe do nosso programa, mande seu recado, suas dúvidas, sugestões, o que você quiser, através do Twitter, Facebook ou para o nosso e-mail aí que você vê na telinha. A inauguração de mais 5 novos núcleos regionais da Defensoria Pública do Estado é uma das conquistas alcançadas em 2012 pela instituição. Para conversar com a gente sobre esse trabalho de expansão e a conquista desses resultados, todos aí com o apoio do Governo do Estado, eu recebo o Defensor-Geral do Estado, Dr. Aldir Melo de Araújo Filho. Seja muito bem-vindo, Aldir. Boa tarde. Coisa boa ter você aqui com a gente. É um prazer, todo nosso. Vamos conversar um pouquinho sobre o trabalho aí da Defensoria, né, do Estado. Eu tenho certeza que a gente tem muita informação bacana para passar para o pessoal de casa. Muita gente não tem, às vezes, acesso, né, a esse tipo de trabalho. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente trabalho de vocês. Olha, a Defensoria foi uma instituição criada pela Constituição Federal de 88 para garantir o pleno exercício do direito fundamental à assistência jurídica gratuita e integral a todos aqueles que não dispõem de recursos para contratar um advogado ou para pagar as despesas de um processo. Então, hoje a Defensoria tem um papel fundamental para o Estado do Maranhão, considerando que cerca de 60% da população maranhense não dispõe de recursos para pagar os custos de um processo, para pagar os honorários de um advogado. E a Defensoria disponibiliza gratuitamente os seus serviços a todos aqueles cidadãos que deles necessitam. E uma boa notícia aí é que está ampliando cada vez mais, né? Agora conseguiu alcançar mais municípios no interior do estado. Nós tínhamos um grande desafio que foi a questão histórica do processo de implementação da Defensoria no Estado do Maranhão. Veja que a instituição foi criada no ano de 1994, mas somente em 2001 foi realizado o primeiro concurso para ingresso na carreira. E de 2001 a 2010, nesses 10 primeiros anos de existência da Defensoria, o quadro de defensores no Estado era muito pequeno, apenas 40, 47 defensores, para um Estado com as extensões territoriais do Maranhão. São 217 municípios, são 112 comarcas. E nos 2 últimos anos, graças ao apoio do Poder Executivo, do Governo do Estado, do Poder Legislativo, nós conseguimos criar mais cargos de defensor público. Realizamos um concurso em 2011 e com isso a Defensoria vem expandindo os seus serviços, sobretudo para o interior do Estado. Nós tínhamos uma atuação muito centralizada na região metropolitana. Para você ter uma ideia, nós tínhamos o quê? Até 2010, 6 núcleos regionais em funcionamento. O núcleo regional ele atende a comarca e os termos judiciários, que são os municípios vizinhos. Isso representava uma cobertura de apenas 11 municípios. De 2 anos para cá, nós conseguimos aumentar o número de defensores e, com isso, levar a Defensoria Pública para um número maior de municípios. De modo que hoje nós temos 17 núcleos regionais, 5 núcleos regionais foram inaugurados só nesse ano de 2012, o último em Vargem Grande. E hoje nós estamos em 37 municípios maranhenses. Evidentemente que há ainda muito que se avançar no que se refere à efetivação dessa política pública, porque a Defensoria é a promotora da política pública de acesso à justiça promovida pelo Estado. Evidentemente que avançamos nos últimos 2 anos, mas há um caminho longo a percorrer, de modo que se possa chegar ao maior número possível de municípios maranhenses e se chegue um dia a uma situação ideal
que é ter um núcleo de defensoria em cada um dos 217 municípios. Nossa, isso seria maravilhoso, né? Exatamente. Mas assim, a gente já conseguiu aí um bom crescimento, isso já é uma boa notícia. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa experiência, dessa aproximação com o público, porque assim, o defensor público, ele tá ali numa situação de que ele vê vários casos, várias situações. Como é que é essa experiência para você? Olha, o papel do defensor público na sociedade, ele é fundamental. Muitas pessoas confundem o papel do defensor com o papel do advogado. O defensor, ele tem sim uma atuação, uma militância no âmbito do poder judiciário, acompanhando ações na justiça, mas ele tem um papel muito maior como agente de pacificação social. Então, o defensor público, ele busca prioritariamente a solução pela via amigável, é a conciliação, é a mediação de um conflito, evitando que a questão seja levada à apreciação do judiciário. Sabe-se que hoje as custas praticadas pelo Poder Judiciário no país e no Estado do Maranhão são custas elevadas, que há uma demora de tramitação natural em razão da complexidade da máquina judiciária, e isso de fato tem dificultado o acesso do cidadão aos seus direitos. E o defensor, ele atua como um elemento facilitador dessas soluções, buscando sempre a conciliação, a mediação, o acordo de alimentos, por exemplo, que é uma demanda muito comum da defensoria, que é a mulher que procura a defensoria solicitando a pensão alimentícia. É o público-alvo da atuação institucional. Vocês têm um trabalho voltado bem importante, né, para a mulher. O grande público da defensoria pública é, sim, o número, é mulheres, aí é o público feminino. São mulheres provedoras da família, são mulheres que procuram a defensoria solicitando o apoio do pai, dos filhos, para prover o seu sustento. São mulheres que procuram a defensoria pública buscando o reconhecimento da filiação de seus filhos, ações de investigação de paternidade, ações de divórcio. São atuações muito tradicionais no âmbito da defensoria pública, que hoje vem especializando a sua atuação e vem criando alguns núcleos de atuação especializada e que de fato nada mais são do que recortes representativos desse grande público que a Defensoria Pública do Estado hoje atende. Então nós temos o Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, que tem um recorte específico na área de proteção, em casos de guarda, casos de adoção. Nós temos também uma atuação nas unidades de internação de adolescentes, a defensoria em defesa daquele adolescente que eventualmente cometeu um ato infracional, que está em alguma unidade, seja de semi-liberdade, ou seja, em unidade de privação de liberdade, fazendo o acompanhamento do caráter socioeducativo daquela medida aplicada. Temos o núcleo da mulher e da população LGBT, que é um núcleo que foi criado já no nosso mandato, em 2011, e que tem o papel de fato, garantir a efetividade dos direitos da mulher sob a lógica daquela mulher que sofre algum tipo de violência. Então, um recorte de atuação do núcleo da mulher é fundamentalmente combater, buscar as medidas de proteção, eventualmente acompanhar aquela mulher que sofreu violência no âmbito dos processos criminais. O núcleo LGBT, que é um espaço institucional que foi criado no Estado, que não existia, que tem um recorte específico para a defesa da cidadania LGBT no combate aos casos de homofobia. Hoje chegam à Defensoria Pública diversas notícias através do Disque 100 de casos de homofobia, de discriminação, e a Defensoria tem esse núcleo, busca, faz a busca ativa desse público, ou seja, entra em contato pelo telefone, por endereço, e a partir daí faz a intermediação, eventualmente, se é caso de ação judicial, ingressa com a medida cabível. E diversos outros núcleos, núcleo de moradia, defesa fundiária, núcleo de execução penal, uma atuação que a Defensoria desenvolve nas unidades de internação, nas unidades de privação de liberdade, no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, e diversos outros projetos institucionais voltados à promoção da cidadania. Olha, tem muita coisa boa para a gente conversar aqui, né? A gente vai só fazer um intervalo rapidinho e eu volto já já. A gente continua aqui o nosso bate-papo e você não sai daí. Estamos de volta com o Defensor-Geral do Estado, Dr. Aldir Melo de Araújo Filho. A gente está conversando sobre esse trabalho aí de expansão e a conquista de novos resultados
pela Defensoria Pública do Estado, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse grande resultado que vocês estão alcançando aí, que é em relação à proteção de pessoas com mais de 60 anos. Isso, nós temos uma preocupação muito grande com a questão da violência contra o idoso. Hoje a questão da violência contra o idoso é uma epidemia silenciosa que vem se alastrando em todo o mundo, infelizmente. O Brasil vem alcançando faixas etárias cada vez mais elevadas, seguindo os padrões mundiais, aumentou significativamente a sua expectativa de vida. E diversas questões surgem a partir disso. Como é que nós estamos nos preparando para a velhice? Como é que o Estado, aqui compreendido no seu sentido amplo, o poder público, tem cuidado dos seus idosos? E como os idosos podem contribuir para naturalizar os efeitos do envelhecimento no âmbito das relações interpessoais que estabelecem na sua comunidade, na sua família. Então nós temos um Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, que faz o acompanhamento desses casos de violência envolvendo a pessoa idosa no Estado. Temos um núcleo especializado, uma defensora pública com uma atuação específica no que diz respeito ao acompanhamento de processos na Justiça, e temos esse suporte do CIAPV, que hoje é um órgão de referência no que se refere à prevenção e à proteção da população idosa no nosso Estado. Então nós temos realizado diversas campanhas de sensibilização no dia 15 de junho, que é o Dia Internacional de Enfrentamento à Violência contra o Idoso, diversas outras ações de promoção do protagonismo social do idoso. Realizamos agora, recentemente, por conta da comemoração dos 400 anos de São Luís, um concurso literário para idosos, estimulando a produção literária. Nós vamos publicar, aqui foi feito em parceria com a Academia Maranhense de Letras. Os premiados serão contemplados com a premiação de um livro, seminários, mesas redondas, mesas de diálogo. Realizamos um curso de cuidador de idosos. Hoje existe uma demanda muito grande de pessoas que precisam de alguém para cuidar do seu idoso. Então o curso se direcionou tanto para o cuidador formal como para o cuidador familiar, com um espectro multidisciplinar. Então, foram defensores públicos, foram assistentes sociais, psicólogos, médicos, uma equipe multiprofissional proporcionou esse curso, que foi transmitido via satélite para 10 municípios através dos polos dos CETECMAS. Então, hoje nós conseguimos capacitar, através do curso, cerca de 400 pessoas no Estado. Nós estamos avançando agora, com a finalização do curso, para a entrega do certificado e trabalhando agora numa parceria com a Secretaria de Trabalho e Economia Solidária, no sentido de intermediar o ingresso dessas pessoas que foram qualificadas pela Defensoria Pública no mercado de trabalho. Isso é muito legal, porque assim, até a gente estava conversando no intervalo, com o idoso é uma situação super delicada, porque normalmente o tipo de violência que ele sofre vem do cuidador ou do familiar. E que para vocês, para entrar nesse meio aí e tentar resolver, se torna um pouco mais difícil. Por isso que sempre se diz que a melhor forma de combater a violência contra o idoso é trabalhar na prevenção. Trabalhar na prevenção passa necessariamente por essas campanhas de mobilização, pela compreensão que a sociedade tem de que o envelhecimento não retira daquele indivíduo a sua condição de cidadão, que ele permanece com os seus direitos. Hoje são várias as tipologias de violência. A violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial, que é muito comum, situações de cuidadores, de parentes que utilizam dos proventos de aposentadoria daquele idoso, empréstimos consignados em folha de pagamento tomados fraudulentamente, e que são manifestações, expressões dessa violência que o idoso sofre. E a violência intrafamiliar é a violência mais difícil de ser combatida, na medida que ela se dá nos círculos de convivência daquele idoso, e a ideia dos órgãos de proteção, porque hoje existe uma rede de proteção ao idoso no Estado, a Defensoria integra essa rede, é sempre no sentido de resgatar aqueles laços que foram rompidos com o tempo, e não de retirar o idoso da convivência familiar, o que requer uma atuação transdisciplinar. Daí a importância do CIAPV, dessa atuação da Defensoria, no acompanhamento psicossocial por psicólogos e assistentes sociais desses casos de violência. Muitas vezes uma mediação, chamar aquele parente para um acordo, para uma conversa,
é muito mais produtivo do que eventualmente se buscar a retirada daquele idoso do convívio familiar, que é a medida extrema que se tenta evitar a todo custo. Agora, como é que as pessoas que estão em casa, que estão assistindo a gente, como é que elas fazem para entrar em contato? Quem pode procurar a Defensoria? Em que casos, em que situação? Como é que a gente faz esse contato com vocês? Nós temos a lei estabelece uma faixa de renda de cidadãos que podem acessar os serviços da Defensoria. Hoje se diz que o cidadão que recebe renda familiar de até 3 salários mínimos é usuário, potencial usuário dos serviços da instituição. Considerando que existem determinadas situações em que essa renda está comprometida por um empréstimo, por questões relacionadas à saúde, e, enfim, nessas situações, ainda que você receba uma renda familiar superior a 3 salários mínimos, poderá procurar a Defensoria Pública em situações que envolvam qualquer tipo de violação de direitos, como eu disse, demandas de família, demandas criminais, demandas envolvendo idoso, criança e adolescente, moradia. Nessas demandas que são recortes da atuação da Defensoria, será analisado o caso concreto.